força do pensamento, né? Tudo que remete força lembra uma ação, né? Uma ação, um movimento também, remete ao movimento também. Então, o que acontece é o seguinte: vamos pensar que nós somos reis e o nosso reinado é o nosso corpo. E nós estamos reinando sobre em torno de 100 trilhões de células. E nós, que somos espíritos imortais, usando como sinônimo a mente, então a mente se traduz por espírito, usamos o nosso cérebro para comandar o nosso reinado, o nosso reino, as nossas em torno de 100 trilhões de células. Só que nós sabemos que essas células também é um conjunto de átomos. Esses átomos, por sua vez, se aglomeram para gerar e formar as células que, reunidas, constituem o nosso vaso físico. E, por sua vez, esmiuçando um pouquinho mais, essas células nossas são constituídas de átomos e esses átomos são formados por aquelas partículas elementares. Às vezes você já deve ter estudado isso em algum momento da sua vida, os famosos prótons, nêutrons e elétrons. E toda vez que nós, em essência, nós em espírito, nós em mente, produzimos um pensamento, a gente emana essas partículas, a gente emana as nossas células, que por sua vez emana essas partículas desse pensamento, que pode ser um pensamento equilibrado ou desequilibrado. E acontece o seguinte: essas partículas que constituem a nossa matéria atômica, que por sua vez forma as nossas células, do qual é o reinado que eu estou comentando com vocês, essas partículas subatômicas, elas têm um comportamento muito equilibrado. E dentro do arquétipo atômico, essas partículas, elas se projetam na forma da matéria que nós conhecemos, que apresenta massa e volume, chamada então matéria atômica. Mas quando essas partículas não estão organizadas no arquétipo atômico, essas partículas, elas, vamos dizer assim, a grosso modo, de forma separada, quando elas não estão juntas, formando o átomo e a matéria atômica, separadas, elas são chamadas o que nós damos nome de energia, de ondas, de radiações. E existem duas radiações conhecidas também, principalmente pelas pessoas que já passaram por os estudos regulares, e é claro que às vezes muitas não vão lembrar disso, mas essas radiações, duas delas eu vou comentar que são radiações básicas, né? Que são radiações que transportam prótons, nêutrons e elétrons. Só que esses prótons, nêutrons e elétrons, quando estão nessa forma de radiação, elas não têm um comportamento de matéria, massa e volume. É chamado de matéria radiante mesmo. E, por exemplo, prótons e nêutrons que são mais pesados são transportados na forma de radiação alfa. O nosso corpo troca com o universo, doando e recebendo constantemente esse tipo de radiação, radiação alfa. Quando a gente faz a permuta de radiação alfa com o universo, ou a gente está de dentro para fora, tirando prótons e nêutrons, ou estamos recebendo prótons e nêutrons. E diga-se de passagem, esse tipo de radiação, entre aspas, que transportam partículas de massas consideráveis, pesadas, elas são radiações que viajam e percorrem com 10% da velocidade da luz. Estou fazendo essa introdução porque já já nós vamos chegar no que é interessante. E só para a gente lembrar, a velocidade da luz é em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Uma radiação que viaja com 10% da velocidade da luz, viaja a 30 mil quilômetros por segundo. Então, são partículas que entram ou que saem da gente a 30 mil quilômetros por segundo. Então, para nós, essa é uma velocidade muito alta.
também tem outro tipo de radiação, que é a radiação que transporta elétrons. Os elétrons são as partículas que têm maior mobilidade no nosso vaso físico. Todas as partículas estão em movimento. Prótons, nêutrons e elétrons, tudo está em movimento. Nada está parado, nada está parado. Às vezes está no movimento dentro do nosso vaso físico e às vezes está em movimento de permuta, saindo ou entrando do nosso vaso físico. E prótons, nêutrons e elétrons estão constantemente entrando e saindo do nosso vaso físico. Os prótons e nêutrons podem sair na forma de radiação alfa, que entram e saem com essa velocidade de 30 mil km por segundo. Enquanto a radiação que transporta elétrons, chamada radiação beta, viaja a 90% da velocidade da luz, ou seja, viaja a 270 mil km por segundo. Mas por que eu estou fazendo essa reflexão com todos vocês? Nós somos o rei do nosso reino de 100 trilhões de células. Por sua vez, cada célula tem uma quantidade inimaginável de átomos e mais ainda de prótons, nêutrons e elétrons que formam esses átomos. Portanto, quando nós, em essência, espírito, mente, usando o nosso cérebro, que é a nossa cabine de comando, produzimos um pensamento, esse pensamento vai impregnar as nossas células. E impregnar as nossas células seria impregnar essas partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Por quê? Porque os prótons, nêutrons e elétrons são as estruturas diminutas que organizam essas células. E o que acontece? Uma pequena parte, mas uma pequena parte mesmo, dessas partículas que constituem as nossas células, que estão impregnadas de nosso pensamento, começa a fazer essa permuta com o meio externo. Então a gente começa a trocar isso com o meio, com o universo e com as pessoas que nos cercam. E aí eu quero dizer o seguinte para vocês. Se a gente emite um pensamento desequilibrado, então vamos lá, porque nós já somos espíritos que saímos da nossa infância espiritual. Nós já não estamos mais na infância espiritual. E saídos dessa infância espiritual, entrando nesse despertar ou nessa adolescência espiritual, vem junto também as responsabilidades em cima de nós. Porque nós passamos a ter maiores responsabilidades sobre nós mesmos, sobre a nossa conduta. Então veja bem, quando eu em espírito, produzo um pensamento negativo em relação a alguém ou a alguma pessoa, penso mal de alguém, pensamentos desequilibrados, de diversas ordens, eu vou impregnar as minhas células com esse pensamento. E esse pensamento produzido pelo espírito, que é imaterial, vai ser materializado nessas células, nessas partículas. E uma pequena parte, mas uma pequena parte mesmo, dessas partículas vão sair do nosso corpo levando esse pensamento. Isso tudo pode ser constatado nas obras de André Luiz. Então, uma pequena parte vai levar esse pensamento nosso, que foi produzido por nós em espírito, certo? E vai levar do nosso corpo para quem nós estamos sintonizando esse pensamento. Então, se eu pensei mal de uma pessoa, vou até usar aqui como uma reflexão, e peço até licença ao meu caro William aqui, porque é uma pessoa que eu conheço. Então, nós estamos no faz de conta aqui, viu, William? Faça de conta, então, William, que eu emiti um pensamento negativo a seu respeito. Uma parte desse pensamento que foi produzido pelo imaterial, que é o espírito, está materializada agora no meu corpo físico. E uma pequena parte desse pensamento, desse corpo físico, vai se desprender na forma de energia, seja na forma de radiação alfa, que é transportada por prótons e nêutrons, mas é uma pequena quantidade, e seja na forma de radiação beta, que é a radiação mais abundante que faz o intercâmbio conosco. Por quê? Porque são partículas mais leves de mais fácil mobilidade. Essas partículas
vão ser endereçadas até o nosso irmão William. E vai chegar a ele instantaneamente. Porque mesmo que esse pensamento vá na forma de radiação alfa, ela vai a 30 mil quilômetros por segundo. E a distância entre nós aqui são de poucos quilômetros, né? E essa radiação anda a 30 mil quilômetros por segundo. A beta, então, que é a mais abundante, anda a 270 mil quilômetros por segundo. Então, instantaneamente, esse pensamento vai chegar até você. E aí, o que acontece? É claro que nós, seres humanos, na nossa faixa evolutiva, ainda não estamos totalmente preparados com as nossas defesas erguidas, né, no caminho do pensamento digno e da postura correta com relação aos princípios divinos, aos princípios de Deus. Então a gente, né, sempre tem brechas para receber esse tipo de energia desequilibrada. Então o que vai acontecer? Mesmo que você, William, esteja na sua plenitude, no momento da sua vida em que você está totalmente equilibrado, trabalhando no bem, você sempre terá brechas. E esse pensamento negativo meu, materialmente vai te atingir. É claro que existe toda uma proteção espiritual para quem está no caminho do bem. Mas esse pensamento negativo vai te atingir. E ele vai te atingir de uma tal forma que, se você tiver, né, bem consigo mesmo, às vezes vai te causar uma leve indisposição. Você vai ficar, às vezes, um pouco irritado, um pouco angustiado, mas aquilo vai passar, porque você já tem, né, uma educação mental que te ajuda a reequilibrar todas essas mazelas, essas energias desequilibradas que nós estamos recebendo a todo momento de todas as pessoas do universo. Ok? Mas, mesmo que você sinta um leve mal-estar, eu estou me comprometendo com as leis divinas por te causar isso. Só que veja bem, vai te causar apenas um leve mal-estar. Mas eu tenho que entender que a fonte desse pensamento desequilibrado surgiu aqui, em mim, espírito, e impregnou o meu reino de 100 trilhões de células, que tem zilhões de átomos. Dessas 100 trilhões de células que tem zilhões de átomos, uma pequena quantidade de partículas subatômicas é que vai se desprender de mim, levando a negatividade até você. E essa negatividade às vezes vai te causar apenas um leve mal-estar. Mas pensa no dano que vai causar em mim. Eu serei o maior prejudicado. Por quê? Porque eu estou dando um comando negativo para as minhas células. A maior parte das partículas permanecerão em mim. A maior parte dessas partículas vão desequilibrar o meu reino. E aí, para colocá-lo em ordem, fica difícil. Então, eu quero que as pessoas entendam que quando a gente emana qualquer coisa, quando a gente cria qualquer coisa, a força do pensamento, o mais prejudicado ou mais beneficiado somos nós. Porque a gente pode olhar o outro viés também. Se eu emitir, esse pensamento materialmente vai chegar até você através das radiações que eu te falei. As radiações são nada mais do que partículas que faziam parte do seu arquétipo atômico, que se desprende na forma de radiação, levando até você a positividade. E você vai receber essa positividade. Mas o mais beneficiado será eu, porque a maior parte das partículas permanece em mim, inclusive na forma de organizações atômicas e celulares. Então eu serei o mais beneficiado. E queria falar uma coisa aqui também, aproveitar o gancho e dizer o seguinte, que isso já foi uma coisa de reflexão para mim também. Eu costumava a pensar, por exemplo, no passado, e é muito comum isso quando a gente está começando a criar as concepções e evoluindo as concepções acerca
de Deus, de Jesus, eu achava que Jesus era um espírito de luz, porque a gente usa muito esse termo, principalmente dentro do meio espírita. Eu ainda estou longe, mas muito longe de ser um espírito de luz. E pegando ao pé da letra, o que seria um espírito de luz? Um espírito de luz é aquele espírito que se reveste de luz para manifestar. E pensando na luz, pensando na velocidade da luz, já que eu fiz essa menção, falei velocidade da luz, da radiação alfa, que tem 10% dela, e da radiação beta, que é a radiação de elétrons, que tem 90% da velocidade da luz, levando pensamentos positivos e negativos para todos os cantos onde o nosso pensamento pode alcançar. Se eu fosse, o dia que eu for um espírito revestido de luz, eu serei um espírito revestido de estruturas que consigam viajar no cosmos a 300 mil km por segundo. E pensar nessa velocidade é uma velocidade muito alta, não é? Mas pensa bem, o dia que me tornar um espírito de luz, talvez o planeta Terra nem exista mais, quando eu me transformar num espírito de luz. Mas mesmo assim a ciência já demonstrou para nós que a luz ainda é matéria. Porque a luz é nada mais do que essas partículas subatômicas que eu disse para vocês, como prótons, nêutrons e elétrons, aceleradas, perdendo a característica de massa, perdendo a característica de carga e assumindo a característica de onda eletromagnética pura. Mas são matérias que, quando desaceleradas, passam a ter forma, passam a ter corpo, passam a ter massa e volume. Então, a luz também é material. E mesmo quando eu alcançar esse estado de espírito de luz, ainda estarei na matéria. Então, pensa bem, da gente pensar na criação do cosmos, da quantidade de universos que existem, mas vamos pensar só no nosso universo, que, já diga-se de passagem, deve ter acima de trilhões de galáxias. Só a nossa galáxia, chamada Via Láctea, que seria um grãozinho de areia na Terra, comparado com o universo, só a nossa galáxia, se eu, como espírito de luz, quisesse cruzar a nossa galáxia, eu gastaria com essa velocidade, se eu estou um espírito de luz, eu gastaria a luz, que é 300 mil km por segundo. E viajar a uma velocidade dessa, se eu tivesse cruzado nossa galáxia, eu teria que gastar 100 mil anos para fazer isso. Eu, sendo um espírito de luz, quando se trata de cosmos, eu seria extremamente limitado às leis de matéria. Às leis da matéria, porque a luz obedece às leis da matéria. Ela tem um limite. Ela tem uma velocidade limite. Então, veja bem, se o nosso Jesus, que nós chamamos de Cristo, fosse nos dias de hoje um espírito de luz e tivesse que participar de uma reunião do outro lado da galáxia, ele gastaria 100 mil anos para chegar lá. Então pensa nisso. Jesus é um espírito de luz, pensando por essa ótica? Não. Ele já foi um espírito de luz há eras. Jesus é um espírito crístico. No nosso entendimento hoje, usando esse tipo de vocabulário, o que seria um espírito crístico? Seria aquele espírito puro, que não se reveste mais de matéria para se manifestar. Então, o nosso Jesus, que nós chamamos de Cristo, por ser um espírito crístico, não está mais submetido às leis da matéria. Ao contrário, ele controla a matéria. Então, como ele já agora não é mais material, é imaterial, ele já conseguiu conquistar aquele estado que ele foi criado, porque todos nós fomos criados, veja bem, simples, puros e ignorantes. Fomos assim que fomos criados, pelo se diga de passagem, criados de forma simples, pura, ignorante. E aí, Deus,
através da sua criação, determinou e criou o mundo material para que a gente perdesse o nosso estado de pureza, miscigenasse ou misturasse a matéria. Então nós não estamos mais puros, nós estamos agora misturados à matéria. Somos uma mistura, não temos mais pureza espiritual, somos uma mistura. Mistura do espírito com a matéria, que cumpre uma grande finalidade. Qual é a grande finalidade dessa miscigenação com a matéria? A matéria vai nos proporcionar, porque a matéria é vida de Deus, também é criação de Deus, a matéria vai nos proporcionar ao longo de nossa existência, sim, o fato da gente perder a nossa simplicidade e a nossa ignorância. Então estamos misturados à matéria para deixarmos de ser simples e ignorantes. Quando a matéria começar a cumprir esse propósito, a gente começa a se desvincular dessa matéria. Ainda vai levar eras. Eu gosto de usar essa frase do Haroldo Dutra, que faz uma reflexão sobre isso, que ele diz o seguinte: provavelmente o universo o qual o nosso Jesus se desenvolveu até virar Cristo já nem exista mais. Já deve ter ocorrido o seu ciclo de início, meio e fim e renovação. Vai ver que ele já virou Cristo em outro universo que nem exista mais, que já foi reciclado, renovado. Porque há 5 bilhões de anos atrás, quando o nosso planeta estava em construção, ele já era uma figura crística. Então, voltando à nossa questão, nós entendemos então que Jesus está na esfera crística. Não se encontra mais na esfera luz, no sentido de luz ainda ser um limitante, um limitador. Então ele não está mais submetido às leis da matéria. Ele controla as leis da matéria porque ele já comunga com a imagem e semelhança da força criadora. A diferença do Cristo com o Criador é que o nosso Criador é causa primária de todas as coisas, é imutável. Enquanto nós estamos aqui para sermos a causa imediata e em eterna mutação. O nosso próprio Cristo já não é mais o mesmo de há 2000 anos atrás. De lá para cá, ele já evoluiu e ele não vai parar de evoluir, porque apesar disso, mas ele consegue criar, porque já conquistou a semelhança de Deus. Então, fazendo uma ponte, eu gosto até de dizer o seguinte: está muito em voga a regeneração do planeta e do espírito. Nós estamos vivendo um mundo onde nós estamos nos regenerando. E a palavra regenerar, ela tem o sinônimo de recuperar. Sempre gosto de citar esse exemplo quando você pega, por exemplo, vai estudar lá em ciências, quando você corta o rabo da lagartixa, o que acontece? Ele sofre uma regeneração. Então, se pensar por esse lado, regenerar é recuperar algo que foi perdido. E nós estamos num processo de regeneração. Se nós estamos num processo de regeneração, nós estamos num processo de recuperação de algo que foi perdido. E o que nós perdemos? Poder buscar essa regeneração. Nós perdemos o nosso espírito. Vai chegar um momento em nossa existência, não sei quando, cada um tem o seu. Talvez esse universo nem exista mais nesse momento de chegar, mas ele vai chegar, porque não é promessa, é lei do Criador. Vai chegar um momento
estado de pureza será recuperado. Nós estamos integralmente regenerados no nosso estado de pureza. Só que com isso não seremos mais simples nem ignorantes. Seremos sábios e divinos. Estaremos à imagem e semelhança do nosso Criador. Seremos comum ao nosso Criador. Certo? Então, vamos lá. A internet não está ajudando, gente. Peraí. Vou normal, só um ok para ver se a internet está normal. Para mim aqui a internet está dando normal. Bom, então voltando à nossa reflexão, então a finalidade é essa. O mundo material existe para que a gente se utilize dele para perder essa simplicidade e ignorância e conquistarmos a nossa sabedoria, a nossa divindade para comungar com Deus. Mas nós estamos na matéria e vamos permanecer nela por um tempo. E temos que utilizar essa matéria a nosso favor. Temos que colocar as coisas materiais a nosso serviço. Não temos que estar a serviço das coisas materiais. Então nós somos o rei de nosso vaso físico. Então tudo que nós produzimos é produzido através do pensamento. É produzido através de nossa essência que somos, espírito. Mas não tem como essa matéria que nós nos revestimos não impregnar nosso pensamento. E não receber e não ter a troca de pensamentos de todos que nós convivemos. Então passa a ser de nossa responsabilidade, já que nós alcançamos, já saímos da nossa infância espiritual, é de nossa responsabilidade educar e vigiar o nosso pensamento. Então, como foi dito e foi feita uma brincadeira, mas uma brincadeira séria há pouco tempo, se eu tenho pensamentos equivocados em relação a alguém, eu tenho que começar a controlar e educar esse pensamento. Eu não posso deixar esse pensamento sair de mim. Eu tenho, mesmo que ele seja produzido em mim, eu tenho que antes criar algum meio, e é a educação mesmo, é a educação íntima, a educação é a autoeducação, de fazer com que esse pensamento não saia ou que ele não alcance os meus tecidos, as minhas células, porque senão ele vai me trazer muito prejuízo, como acontece com todas as pessoas, porque o pensamento é a força criadora. Poderíamos falar o seguinte numa linguagem poética: nós somos a materialização do pensamento de Deus. É isso que somos. Somos a materialização do pensamento de Deus, porque estamos ainda nesse vaso físico. E o pensamento, ele tem a força criadora. Tudo é criado a partir do pensamento, né? A famosa frase que diz: penso, logo existo. Penso, logo as coisas existem também. Então a gente costuma até resgatar os filósofos antigos, né? A gente fala lá de Platão e tudo mais. Quando a gente pega, por exemplo, esse copo, né? Esse copo é formado de matéria, de átomos, de partículas, de prótons, nêutrons e elétrons organizados em átomos. Esse copo, né, foram utilizados elementos da natureza, né, para constituir esse copo. Mas esse copo nasceu mesmo da onde? Do pensamento do ser humano, do pensamento do espírito. Se o espírito jamais tivesse pensado nesse copo, ele não existiria por si só. Assim como Deus pensou e criou as coisas materiais, a gente, através do nosso pensamento, a gente manipula as coisas materiais e criamos as coisas que estão ao nosso redor. E criamos, inclusive, também as situações de desconforto ou as situações, né, de
bem-aventuranças em nossas vidas. Criamos, porque a força do pensamento, ela tem esse poder de criar. E o pensamento é algo muito poderoso. Então, quando eu não posso pessoa, essas defesas em alertas, brecha, porque nós não somos perfeitos. E um mínimo leve nós necessitamos dela. O espírito não precisa da matéria para existir, mas necessita da matéria para evoluir. Para a gente chegar na nossa fase crítica, nós não teremos mais a necessidade de matéria para continuar a nossa evolução. Mas não quer dizer que a gente não se aproprie dela novamente. Não foi assim que Cristo fez? O que Cristo fez? Já era Cristo há bilhões e bilhões de anos atrás. O que ele fez? Ele se apropriou de novo da matéria e de homem, de humano aqui, e fez o que fez. Então não tendo, Senhor, às vezes eu falei das minhas mãos, através das minhas, eu não materializei o que o meu pensamento produziu em relação àquele indivíduo. Mas você, de uma certa forma, materializou sim. Porque se as suas mãos não chegaram até lá, elétrons, prótons, nêutrons saíram na forma de radiação, levando o desequilíbrio e perturbando a criatura. Mesmo que seja por um simples mal-estar, mas está perturbando a criatura. E a nós trazendo desastre pavoroso ao nosso corpo físico e ao nosso comprometimento com as leis divinas. Mas em contrapartida, ao contrário, se você começar a produzir pensamentos equilibrados, pensamentos do bem, você vai ajudar as pessoas e vai ser o maior beneficiário de todos. Porque materialmente esse pensamento é levado através dessas partículas que estão em intercâmbio com o nosso corpo físico continuamente. E com essa velocidade. E não adianta correr, né? Não adianta correr nem do pensamento ruim, nem do pensamento bom. Porque o pensamento ruim, o mais lento que ele anda, é a 30 mil quilômetros por segundo. Então, nós não temos como com as nossas células sair correndo. Tem como nós nos protegermos, através do quê? Da meditação, da oração elevada e do pensamento educado. Então, o pensamento educado te ajuda a proteger de outras pessoas e te ajuda a proteger principalmente de si mesmo.
nós somos os maiores beneficiadores e os que causamos maiores prejuízos a nós mesmos através do nosso pensamento, seja equilibrado ou desequilibrado. Então, o pensamento é muito forte, porque ele é materializado e é transportado através de energia material e atinge a quem nós estamos endereçando. Se vai trazer prejuízos maiores a quem nós endereçamos, aí já não é, aí já faz parte da lei de causa e efeito e das leis kármicas. Com certeza uma obra de cada nós não vamos conseguir já de evitar de usar as nossas próprias mãos para fazer algo perturbador. Se nós já conseguimos isso, ótimo, mas nós temos que ir além. Temos que ir além disso, porque o nosso objetivo agora já é no campo do pensamento dele nem ser gerado mais o pensamento desequilibrado. Então, fica a mensagem para vocês nesse sentido. Se Deus quiser, um dia nós seremos um espírito de luz. Mas quando esse dia chegar, lembre-se, nós ainda estaremos muito longe do nosso Cristo. Certo? Porque o nosso Cristo não é mais um espírito de luz, é um espírito puro. Então o nosso Cristo, como eu estava falando com vocês, se ele precisar ir do outro lado da nossa galáxia para uma reunião com outros Cristos, ele não precisa ir, ele já estará lá. Ele já terá também uma onipresença, porque ele já comunga com o onipresente. Porque ele já adquiriu o status de imagem e semelhança da força criadora. Se precisar estar em 3, 4 universos diferentes ao mesmo tempo, ele já está. Ele não precisa mais ficar submetido às leis da matéria, que também são as leis de Deus. Então, ele já está lá porque ele não está transgredindo as leis de Deus materiais. Ele só está obedecendo agora às leis espirituais, de pureza espiritual, que são outras leis que muitas das vezes a gente desconhece, porque ainda estamos na matéria. Então, a reflexão que eu deixo para vocês é essa, a respeito da força do pensamento. Não sei se, agora que eu estou lendo aqui, se a internet permitiu com que fosse alcançado todos o debate na íntegra. Mas eu agradeço a presença de todos. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos da prática do erro e de todo o mal. Então eu desejo a todos vocês o bom pensamento. Vamos exercer, vamos praticar, vamos produzir, gerar o bom pensamento. Nós vamos observar instantaneamente que o mais privilegiado e beneficiado somos nós mesmos e aqueles a quem nós endereçarmos também. Então, agradeço a presença de todos. Com Deus.